Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria pra você e o vovô. Estamos trazendo muito amor. 1, 2, 3 e vamos nós. Fala pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui numa atividade de ensino remoto de emergência. Vamos para nossa atividade 2. Qual que é o tema da nossa atividade 2? Retomada do curso de História da Ciência, certo? Muito bem. Quais são os objetivos da aula de hoje? São dois objetivos muito simples e singelos. O primeiro é relembrar o que foi visto até aqui, brevemente, obviamente. E o segundo objetivo é avançar, ok? Então vamos aqui relembrar brevemente o que foi visto no semestre. Muito bem, na nossa primeira aula, eu falei que o curso era dividido em 3 blocos principais, né? Num primeiro bloco, a gente ia falar um pouquinho sobre o que é História da Ciência. No segundo bloco, a gente ia falar sobre como fazer História da Ciência. E o terceiro bloco, a gente ia refletir um pouquinho sobre para que História da Ciência. Lembra? O tio falou que se vocês saíssem desse curso sabendo responder essas 3 perguntinhas, eu estaria contente. Ok? Então nós paramos aqui no nosso curso. O que é História da Ciência? Na verdade, esse primeiro bloquinho o propósito não era responder somente o que é História da Ciência, né? Era o bloco da perguntinha o que é, ok? Então a ideia era responder o que é epistemologia, o que é História da Ciência, o que é filosofia da ciência, o que é ciência, o que é historiografia, ok? E o que é tecnologia. Muito bem. Então, a ideia desse primeiro bloco era fazer com que vocês tomassem contato, né, com palavras que não faziam parte do vocabulário de vocês, né? Então, epistemologia não é uma palavra que você ouve a todo momento, né? Historiografia também não. Ciência é uma palavra muito comum. Entretanto, a ideia desse primeiro bloco não era fazer uma definição do que é ciência, uma definição de bar, né? Então, eu não sei se vocês estão lembrados, mas, por exemplo, a gente teve contato com problemas da filosofia para tentar responder ou tentar refletir sobre o que é ciência, né? Então, nós lemos textos que tratavam, por exemplo, do critério de demarcação de Kant. Então, não era uma simples definição, não era uma conversa de boteco, né? Era uma conversa embasada em textos, né? Textos de História da Ciência, textos de epistemologia e de filosofia da ciência, ok? Então, relembrando brevemente os nossos seminários, né? Deixa eu trocar aqui a folhinha. Nós tivemos aí um primeiro seminário, né? E aí, nesse primeiro seminário, o que nós fizemos? Nós lemos o livro da Ana Maria Alfonso Goldfarb, que é o livro que tem como título O que é História da Ciência, certo? Nesse livro, não sei se vocês vão lembrar, mas ela conta a história da ciência.
como é que a história nasceu, né? A história da ciência nasceu, ela nasceu lá junto com a ciência moderna. Quais os papéis que a história da ciência teve no decorrer dos séculos, né? No início do século XX, ela teve a sua institucionalização em 1914, mais precisamente, com Sarton, certo? E do começo do século XX até hoje, a área de história da ciência sofreu muitas mudanças na maneira como pensar a ciência, que é o seu objeto de estudo, né? Então, basicamente, o primeiro seminário a gente trabalhou essas questões. No segundo seminário, o tio trouxe para vocês textos mais voltados para a filosofia e para a filosofia da ciência, né? Epistemologia também, né? Então nós lemos o texto do Roberto Martins, O que é ciência do ponto de vista da epistemologia. Nós lemos o texto do Popper, A lógica da pesquisa científica, obviamente que foi só um trecho do texto, né? Da página 27 à página 44, né? E nós lemos o texto do Saito e da Maria Helena Rocho Beltrán, Revisitando as relações entre ciência e tecnia. Ok? Então, esse segundo seminário teve como tema o que é ciência, o que é tecnologia, certo? Então, nós refletimos a respeito do que é ciência e o que é tecnologia, embasados, obviamente, numa literatura. Muito bem. E o terceiro seminário, a ideia era trabalhar os conceitos de ciência, história da ciência, historiografia, epistemologia e tecnologia. Os textos que foram propostos são ambos do Roberto Martins. Um era Ciência versus Historiografia, os diferentes níveis discursivos nas obras sobre história da ciência. E o outro texto era a situação epistemológica da epistemologia. Para quem não leu todos esses textos do início do curso, eu recomendo que leia para não ficar perdidão aqui no decorrer do nosso curso remoto, ok? Muito bem, então nós relembramos brevemente o que foi trabalhado. A ideia, uma vez relembrado, a ideia agora é avançar. Então, para a gente poder avançar no nosso curso, eu recomendo que vocês façam a atividade 3 e na próxima semana eu vou explicar os textos, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um abraço.